Muito bem, Fernando Vitor já tá aqui com a gente. Vai conversar com a gente aí. Do assunto é 100 anos de rádio. Aliás, acho que é 101 agora, não é não, Fernando? 101 nesse ano 101, agora. né? Exatamente, desde setembro do ano passado, 101 E esse é o anos. primeiro volume, né, Fernando? Esse é o primeiro volume, estamos lançando o segundo agora, o Manual do New Rádio. Ou seja, como é que a gente faz rádio a partir do ano 101. A partir do ano 101. Que bacana. Muito legal, cara. Eu tava dando uma folhada aqui no livro, né? O que tem de comunicador aqui. Nossa, Cara, são incrível. 170 depoimentos. Só os mestres, né? Mais ou menos 14 horas de material em vídeo pro pessoal assistir. Cara, eu fico muito feliz que eu tô aqui no miolo desses Domênico Gato. Domênico Gato. Silvio Ribeiro tá aqui Silvião também. Tá aqui, o Silvio Ribeiro. Não pode ser. É, cara. Como assim não pode ser? É, rapaz. Puta trouxa, né? Eu tenho caras- esse livro na parte. Tá no meu carro, no banco de trás. Eu não tirei ele, tá lá, ele ficou lá, eu faço questão que ele fique lá. Aí meus filhos, às vezes, eles começam a folhear e falam: lá, papai, o moço que trabalha com você, o moço que é palmeirense e fica bravo sempre. Eu falei: o Dodô, tá aí. Não, e tem gente que contribuiu com o livro que já não está mais entre nós, né? Silvio Luiz, o Carmona. Carmona. Então, é um registro, assim, que histórico, né? Então, isso que é bacana. Tem muita gente boa aqui, cara. Quem teve a ideia de fazer esse livro aí? Cara, a ideia do primeiro volume foi do Nilo Frateschi Júnior, que é um dos autores, né, do livro, que o Acácio Luiz Costa falou pro Nilo: cara, porque você conhece muito de rádio, por que você não faz um livro? Né? Vai ter os 100 anos de rádio no Brasil aí. E aí o Nilo chamou o Heródoto para contribuir com o livro. E o Heródoto me chamou para contribuir com o livro. E aí a gente começou a construir e fez pro lançamento dos 100 anos mesmo, quando foi em setembro de 2022. Foi quando a gente lançou. E aí foi tão bacana a experiência desse livro que a gente começou vamos fazer um volume 2, né? O Heródoto falou: não, vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos fazer um guia mesmo para ensinar o pessoal a como você fazer um programa. E aí o Heródoto criou essa proposta do New Rádio, né? Então hoje, por exemplo, o que vocês fazem aqui é um programa de New Rádio, não é simplesmente um programa de rádio, né? Porque o rádio, como a gente conhecia, e eu costumo falar isso, às vezes o pessoal não gosta muito, mas ele morreu. A gente não faz programas de rádio igual a gente fazia em 1922. A gente foi se apropriando de um monte de coisa. Você tem um monte de câmera aqui, você tem WhatsApp, você faz a divulgação dos seus programas via Instagram, tá? Ao mesmo tempo tá no YouTube, o pessoal tá podendo me ver. Ele modernizou, aqui. né? Modernizou, muito mais rápido, né? Antes o pessoal mandava uma carta pro programa, a pauta já foi embora. Vamos comentar a carta aqui do programa, né? Então a ideia é um guia prático mesmo, um guia de comunicação. Se você quer ter um programa no TikTok, você lê o livro, você vai ter um programa muito bacana a partir dessas orientações que a gente dá no livro. Né? Então, independente da plataforma. Esse é o 2. Esse é o volume 2. Que lança esse sábado. 6 de julho, no sábado, no Museu do Ipiranga, no auditório do Museu do Ipiranga. Esse aqui? Pontualmente... Não, esse é o 2. Volume Pontualmente às 10 horas da manhã, vão ficar lá até meio-dia. A gente vai fazer uma espécie de talk show. Quem vai apresentar é o Heisen Abac, nosso amigo lá da Rádio Eldorado. E depois a gente tem a sessão de autógrafos, essas coisas assim. Tá o Érico San Juan, que é cartunista, que também participou do livro. Ele ilustrou ali o livro com as tirinhas do Dito Bendito. Ele vai estar lá fazendo caricatura do pessoal também. Muito bacana. Legal, hein? Agora, pode falar. Não, é até uma curiosidade, né? O novo rádio, porque o rádio ele já foi fadado a desaparecer em inúmeras oportunidades, né? O advento da televisão foi um concorrente em tanto, depois a internet quando surgiu, os portais. Só que assim, o rádio, ele parece que é o meio de comunicação que mais consegue se adaptar, né? Parece que ele não vai acabar nunca. E para você, o que torna o rádio esse veículo que a televisão tá com medo do streaming, mas o rádio tá na boa e tá sossegado e a gente sabe que ele vai permanecer? Sabe que no volume 2 a gente gravou o Ratinho, né? E o Ratinho, ele fala assim, cara, o rádio é companheiro, ele não vai morrer, né? Então as pessoas estão ali no seu dia a dia, estão acompanhando o rádio, então ele é um amigo, né? É um companheiro. Eu acho que uma grande vantagem do rádio, que sempre teve isso, foi absorver as novas tecnologias que estavam chegando. Então, chegou e-mail, põe e-mail para dentro do estúdio, vamos interagir com a audiência. WhatsApp, rede social, câmera, YouTube e tudo mais. E eu acho que, se a gente comparar com a televisão tem um movimento contrário de querer brigar contra os grandes movimentos. Então, por exemplo, por que todas as emissoras não jogam sua programação dentro do YouTube? Tem poucas emissoras que fazem isso. E um programa que é o caso do Danilo Gentili, que a gente comenta no volume 2, ele é o terceiro maior talk show do mundo. E justamente por causa do YouTube. Eu comento no livro, eu falo assim, cara, ele
Quando foi pro SBT, ele priorizou prioridade, não salário. Priorizou liberdade, não salário. Então, assim, eu quero colocar meu programa no YouTube, é importante, é um registro que vai ficar ali pra todo mundo. Pô, inclusive, eu tô comemorando 13 anos de casado. Aqui, a Nelissa tá aqui me acompanhando, né? Caramba, 19 anos juntos, no Como dia é que de você hoje. conseguiu, Então, hoje... Melissa? Pois tem que aguentar. A Anne me aguenta muito, muito tempo. Então, assim, desde 2011 a gente não sabe o que é ter TV a cabo ou TV aberta em casa. A gente vive de streaming e de YouTube. Sim. Tô nessa E quantos mais? Entendeu? E não consome mais TV aberta. Então, por que a gente fica brigando contra esse movimento? Absorve. Então, eu acho que a grande vantagem do rádio é essa. Tô vendo tanta gente importante aqui. Você falou do The Noite. Uhum. Você também não tem a impressão, assistindo o The Noite, que ele tem um formato que caberia no rádio? Ele parece um programa de rádio na TV. Mas na nossa visão, dos autores do livro do Manual do New Rádio, do Heródoto, do Nilo, o Danilo, ele é um programa de rádio, principalmente a parte de entrevista. Por quê? Porque a imagem, ela tá como um apoio. Você não depende da imagem para entender a informação que está sendo passada. Então eu posso, igual eu faço em casa, estou trabalhando e estou ouvindo o programa do The Noite. Vocês lembram do Jô Soares? O Jô Soares, ele era retransmitido para a CBN. Isso é culpa do Heródoto. Quem deu a ideia disso era o Heródoto. Na verdade, ele queria retransmitir o Jornal Nacional. O pessoal quis quase matar ele, mas aí ele conseguiu colocar o Jô Soares. A Ana Maria Braga também. Então você imagina o seguinte, a dona de casa tá ali fazendo a receita dela e ela tá ali narrando a receita, a imagem tá ali como um apoio. Igual o programa aqui. A imagem que tá sendo transmitida pelo YouTube, ele é um apoio. Quero ver a cara. Quem que é esse Fernando aí? Puta, feio pra caramba, né? Beleza, é um apoio, não depende pra entender a mensagem. A própria novela, ela tem também, assim, a origem, obviamente, nas radionovelas, mas a novela da televisão não é pra ser assistida o tempo todo, não é pra você assistir todos os dias, né? Então, assim, ela é muito pensada, por exemplo, principalmente voltando 10, 20 anos no tempo, pra pessoa que tá lá cozinhando, arrumando a casa, e você não precisa ficar olhando pra televisão, né? Basicamente é isso. Minha mãe fica no meio da casa, se eu troco o canal da TV, ela volta que eu tô ouvindo a novela. Não tô assistindo, mas eu tô ouvindo, né? É muito louco isso, né? Ô, Fernando, eu queria muito que você falasse sobre a participação do Silvio Luiz, desse livro, ele que nos deixou, né? Cara, ele no começo ele foi até um pouco resistente para participar. E ele falou, cara, mas eu tô muito mais na TV hoje e tal. Eu falei, cara, mas você teve uma participação significativa no rádio. Então seria importante, é um registro histórico pra gente. E aí a gente gravou o depoimento dele, que pode ser assistido através do livro. Porque o livro é multiplataforma. Então tem o QR Code no livro e você pode assistir aos vídeos, né? E no Manual do New Rádio também não é diferente esse aspecto. E tiveram outras pessoas também que tiveram uma contribuição significativa no rádio, mas infelizmente não estão no livro. Vou trazer aqui o caso do Jô Soares também. O Ricardo Corti-Real é muito amigo nosso. Ele tentou fazer a ponte com o Jô e o Jô falou assim, cara, eu me considero uma pessoa muito mais da televisão do que do rádio, né? E ele não aceitou participar por conta disso. E aí, alguns meses depois, ele infelizmente veio a falecer, né? O Jô no rádio era a retransmissão do programa do Jô? Ele teve uma história... Mas ele tinha que ter alguma história... Não, ele teve uma história antes, teve. Bem no começo ali, ele teve uma. Inclusive, tem no nosso site, 100 anos de rádio no Brasil, tem uma... que era uma fitinha cassete da BASF comemorativa, que tem o Chico Anísio, tem o Jô Soares. Você pode ouvir pelo Spotify através do nosso site. A gente... converteu esse material para digital e o pessoal pode ouvir lá, e aí tem o Jô Soares, inclusive. Você falou do Chico, eu não sei se nasce com o Chico, mas a ideia da escolinha do professor Raimundo, né, que é a escolinha com personagens, ela nasce no rádio, né? Cara, eu não sei se Eu não sei se é com o Chico. Também mas não a sei. primeira versão de escolinha com o professor, personagens engraçados... coisa é uma variação. Não é com o Chico, eu não lembro o nome do cara e vou te falar mais. O cara fazia todas as vozes. Então, é que muita coisa é uma variação do rádio. Porque a TV, por exemplo, ela começa com profissionais que eram do rádio, né? Porque a gente não tinha uma formação, isso lá em 1950, né? Então, aonde a gente vai pegar profissional? Pega o pessoal do rádio. A gente tem, na nossa websérie que a gente fez, a gente entrevistou a Ivete Jaime, 93 anos na época, hoje ela tá com 95, e ela fez radionovela. E ela fala um pouco dessa experiência, né? Então, cara, a TV e muitos outros veículos se apropriam justamente das coisas que o rádio traz, é a vanguarda, né? Eu tenho uma curiosidade. O Domênico Gato e o Silvio Ribeiro foram resistentes?
Não tiveram resistência, não. Foi super tranquilo. Porque são grandes nomes do rádio também. A gente também fofoca, né? no primeiro livro a gente quis gravar o Silvio Santos, a gente não conseguiu Isso contato que eu ia te com ele. perguntar do A Silvio gente Santos. tentou várias e várias Eu tava maneiras. procurando aqui, não O tá. Emílio também não tá no... Por que o Emílio não tá? Ele foi Ele também resistente. não... ele assim, não dá entrevista, né? De maneira não dá, geral, não né? Pelo menos eu não vejo Não. a entrevista dele, né? Então o Nilo tentou contato com ele, também não conseguiu. Muito chato, né, meu? Mas... Ô, E ele divulgou. Entrevista. Não, e ele Pô, ainda- chato, hein, E o Chupeta? Emílio divulgou no Pânico Chato ainda o pra livro, caramba. fez Pô, lá, chato pra mostrou caramba, pro pessoal, Chupeta. foi super bacana, mas ele, infelizmente, não participou. Agora, no segundo volume, que a gente traz uma questão do digital, né, principalmente, a gente tem o depoimento dos irmãos Piologo, cara. Mas eles fizeram rádio? Não, eles não fizeram rádio, mas é que tem uma parte que a gente fala sobre o começo da internet. E eles tiveram uma participação muito significativa na questão Havaianas de pau, cara. Tinha muita coisa Havaianas de bacana, pau. entendeu? Teve, por exemplo, a gente tentou também trazer pro segundo livro o Rafinha Bastos. Né? Cara, eu lembro de ver muita coisa ali nos vídeos, ali na página do Rafinha. Não sei se vocês lembram disso, Muito, né? lembro Que ele muito. fazia umas não é sátira que fala, como é que é? Paródias. Paródia, Paródias, isso. As paródias. Fazer as paródias e tal. Tentamos também contato com ele, infelizmente não conseguimos, mas, cara, o livro tá repleto de... Eu vou lançar um livro também. Opa, do quê? Personagens do rádio. Como você Cara, mas é interessante. Daí isso, é palhaço? um bom livro. No mínimo um capítulo à parte merece. Eu já É tenho só os destaque personagens? uns 15 capítulos. Aí o resto depois... Deixa um capítulo pro resto. Só os personagens. Oi? Agora, o Chacrinha também não... Você não citou aqui, ou citou? Não, porque ele morreu, né? Não, sim, mas... Então- Mas outro... Ele não quis entrevistar. Mas Os ele... depoimentos foi a gente desumilde, gravou- Chacrinha? Não Vocês falaram depoimento, que- mas citar Não, a gente dele não aqui. citou, a O gente não Bernardo citou. tá rindo aqui. Claro que não, né? O Chacrinha é um Não, cara a que gente fez não- muita história no rádio também. Muita história, muita história. História no Bom, rádio. e assiste o filme do Chacrinha, é muito legal, me surpreendeu. Filme do Eu assisti. Chacrinha? Qual que é o filme do Chacrinha? Tem o filme do Chacrinha, que é o Ah, não, tem Stepan- mesmo, é Esse eu não verdade. sei se ele faz. o Establish faz É ele legal? quando ele é novo. É bom? Meu, é espetacular. Mostra o Chacrinha no rádio. É até o Establish que faz. E, meu, o estúdio era tão quente que ele fazia de cueca só. Porque era muito quente. Muito quente. Não tinha ar-condicionado, Ah. não tinha nem ventilador, nada. O operador fazia só de shorts. E o Chacrinha de cueca com um negócio na cabeça, assim, um pano na cabeça também para não transpirar o cabelo. E aí ele fazia... Ninguém via que era rádio. E aí ele ficava lá no estúdio, meu, era muito louco, é muito louco. Bem legal a história. Ô, Fernando, eu tô vendo aqui, né, passando por vários e vários nomes aqui, você entrevistou muita gente do esporte, inclusive, que eu cheguei a trabalhar, mas qual que foi a entrevista, assim, que mais te pegou, te marcou, assim, que você saiu impactado mesmo, falou, cara, que entrevista foi essa? Cara, Salomão Esper. Foi muito esse legal, é fera, porque ele falou de quando ele conheceu Monteiro Lobato. Então isso foi muito legal ir na caramba. casa dele falar disso. Caraca. E ele falou também de quando ele fez a retransmissão do pouso do homem na Lua. Ó, Então, que ele foi para os Estados Unidos e ele estava retransmitindo para o Brasil. Então essa foi muito legal, assim. O Bernardo conheceu o Visconde de Sabugosa. O pouso do Homem na Lua foi, acho que a maior audiência dos Estados Unidos, a televisão dos Estados Unidos, norte-americana. Agora, teve uma interessante também, o Diguinho Coruja tá no livro também, no primeiro e no segundo. Eu vi aqui. E o Diguinho, quando ele foi no estúdio gravar, porque ele no programa dele falou, não, eu tô participando do livro e tal, e aí a audiência dele começou a chamar o Heródoto de Erótico Barbeiro. E o Diguinho, Erótico. esse sem vergonha, quase chamou o Heródoto de Erótico Barbeiro durante a gravação do programa. Inclusive, no segundo livro, porque assim, as fotinhos não é uma foto gigante, né, no livro, né? 3x4. E aí, quando chega o Diguinho, tá uma foto grandona no livro 2. E aí eu falei, designer, cara, o que aconteceu aqui? Cara, ele é muito gordo, velho. Tem que pôr a foto grande, porque não dá. Era antes da bariátrica dele, então teve que pôr a foto gigante. Eu falei, era cara, um mas aí pôster. tá de sacanagem, cara. Falando O nisso, designer tá- deve ter te pagado alguma coisa aí. Tá rolando um bolão. A gente tá fazendo aí no mundo da comédia. E acho que também podemos abrir pro rádio. Você acha que o Diguinho vai ou não vai vencer a bariátrica? Cara, eu não sei. ser um ve- É Existem 90%, vencedores da bariátrica. Eu É tava vendo que 80, 90% que volta, não é? eu tava vendo que o Leandro Hassum tá voltando. Putz, então. Tá eu não começando sei, a ganhar cara. Eu formatos espero que rechonchudos. fique, cara. Porque assim, é saúde no final das contas, né, cara? Isso aí a gente... Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Fernando. Eu vi aqui que o Jô não aceitou, né? O Jô Soares. Eu sei que ele é um cara, puta. Quando ele tinha lá o negócio
do Pânico na TV. Era difícil dele... Sandálias da humildade. Sandálias da humildade. Mas vocês tentaram e foi nesse ponto aí também? Mas ele falou assim... Não, mas ele foi super de boa, assim. Ele falou assim, eu me considero mais um cara da TV do que do rádio. E por isso que eu vou declinar o convite de vocês, assim. E uma pena, porque... Silvio Santos nem respondeu. Mas você tentaram? Tentamos bastante. Mas vocês mandaram o quê? A gente tentou até pelo rabino dele. A gente tentou vários caminhos ali. Tentamos assistente, assessor, diretor, um monte de gente. Putz, será que o Silvio tem WhatsApp? Será que ele manda áudio? Será que o Silvio manda figurinha de bom dia? Que nem o senhor eu acho que o Silvio não bom tem. dia, boa tarde, boa rede noite. social, não deve ter nada disso. Não, rede social eu não acredito, mas WhatsApp ele deve ter. Deve ter, mas quem responde é o genro dele lá. O marido da Patrícia. Já lembrei de uma ele, coisa interessante. Tá rolando um concurso cultural no Instagram do Loucos por Rádio, em parceria com a gente ali. Então você tem que fazer uma chamadinha ali do nosso livro. Depois o pessoal corre lá e termina hoje. E aí vai concorrer a livro, parece que tem prêmio em Pix e tal. Uma sugestão bacana aí. Quem quer conhecer mais do livro, ganhar, quem sabe, Qual que é o arroba? É Loucos por Rádio. Instagram, tem lá todas as informações. E o pessoal quer comprar esse livro, acha onde? Já tem no site da Almedina, já tá disponível para compra online. Provavelmente daqui a pouco já vai estar no 1 e o 2? O 1 e o 2. O 1, na verdade, você encontra no Amazon. É esse que tá aqui. Isso. O 2 você encontra já no site da Almedina, que saiu por uma outra editora, né? O primeiro é a editora La Fonte, o segundo tá saindo pela Almedina. Ô, Fernando, eu queria que você falasse sobre essas 10 pragas dos podcasts. Cara, isso aí é o seguinte, o Heródoto tem um livro, Jornalismo para Leigos, né? Pragas. E nesse livro ele escreveu as pragas do jornalismo. E eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E, por influência disso, eu escrevi as 10 pragas do podcast, né? Porque hoje virou uma coisa assim, qualquer um coloca um microfone e uma câmera e sai falando. Cara, e não é isso, cara. Podcast, ele é um programa do New Rádio. E você tem que ter preparo. E eu acho que uma das pragas que eu escrevi lá, inclusive, é isso. Não ter preparo. É achar que abrir e sair falando. Eu não sei se vocês viram recentemente... Coloca qualquer um pra fazer, né? Tanto pra apresentar como de convidado. Aí os caras... Vocês estavam falando de número de seguidor. Os caras escolhem convidado com base em número de seguidor. E não rende nada a entrevista. Lacração, polêmica. É só bobagem, entendeu? E fora as besteiras que saem no ar. Não sei se vocês viram agora recentemente do Paulo Carneiro, que era ex-presidente do time e tal, e o cara falou no ar ao vivo que ele comprou um desembargador por 600 mil reais. E cortaram. E eles falaram ele falou, não, que o antidoping eu fiz lá, troquei a urina do cara. Nossa. Então assim, aí o pessoal, não, porque não é responsabilidade nossa, os convidados e blá, blá. Cara, é assim, ó, quando eu convido alguém lá pro programa, eu falo, ó, o programa é gravado, tem tanto tempo de duração, vai ser em tal lugar, é áudio e vídeo, blá, blá, blá. É batata. A pessoa lá chega no programa, não é ao vivo? Mas tem câmera? Mas não sei o quê. Cara, é igual a gente tá divulgando o lançamento do sábado lá. Você manda todas as informações, a pessoa pergunta que horas, onde e que dia. As pessoas não leem. Então você tem que informar várias vezes. E outra coisa, se tem uma câmera na sua frente... Eu falo. Não, e se tem uma câmera na sua frente, ou você tá com um microfone de lapela, qualquer um que seja, cara, não fala bobagem, velho. Tomar muito cuidado. É igual agora com o negócio de eleição chegando. Cara, você botou um microfone, acabou ali, entendeu? Então, não, mas tá em off aqui. Não tem off, cara. Você tem que considerar que você tá sendo gravado o tempo todo, entendeu? Mas quais que são as pragas aí? Desculpa, eu fiquei curioso. Você já fala sobre isso. Tem que tomar muito cuidado, porque o off tá sendo gravado. E já teve off que passaram aí. Não sei se foi de sacanagem ou não, me parece ser de sacanagem, de alguns apresentadores aí que se complicaram com isso, hein? Off vira um. O do Milton Leite do Rogério Ceni. O Milton Leite do Rogério Ceni. Teve um outro aí do... de sacanagem. O apresentador do Galvão, falando do Pelé, não foi o apresentador da Globo ali, que depois afastaram do... ele? Esqueci o do telejornal lá? Do William Vac. Também. É verdade. Era pessoas, tem vários. Pessoas que não definitivamente não gostam. E geralmente são pessoas simpáticas que têm esses offs vazados. Não é certo vazar, mas... Vai lá. As 10 pragas do podcast, eu vou falar rapidamente, mas no livro tá bem mais elaborado, tá? Primeira praga, não ter um objetivo. Segunda praga, não ter um preparo. Terceira praga, não ter um nicho ou tema. Quarta praga, não ter pauta. Quinta praga, falar sem conhecer o assunto. Eu acho que isso é o que mais tem. Sexta praga, não saber para quem está falando. Sétima praga, acreditar que podcast só é feito com bate-papo. Oitava praga, escolher convidados com base no número de seguidores.
9ª praga, trazer o mesmo convidado que aparece em todos os outros podcasts. E 10ª praga, não ter hora pra terminar. Cara, que raio é isso de começar podcast e não tem hora pra terminar, cara? Já vi podcast. Que desgraça é essa? De 5 horas. Você vai fazer... Aqui, cara, por exemplo, aqui tem um horário pra acabar. Tudo tem que ter. E graças a Deus, né? Tem que ter. Cara, não dá. Tem uma história, tem uma história do Rogério Vilela da Inteligência Limitada que o convidado, a família pediu resgate. Não dá. Pagou pro cara voltar. Não, e outra, como é que você rende um assunto... Eu tô falando de um assunto de qualidade. Como é que você rende 3 horas ali? Porque aí vira bobagem. Dando bebida alcoólica. Assim, esse cabo é azul, a caneca... não, começa a virar outra coisa. Ia ser engraçadíssimo, entendeu? Se entre os 10 tópicos tivesse do nada, tipo, 7º tópico, Monark, 8º. Só o nome do Monark. Mas sabe o que é, Fernando? É a audiência grande. Eles querem segurar essa audiência. Tá dando audiência, e fica eles enchendo seguram. E eles ficam garimpando entendeu? cortes. Fernando, garimpando Esse é o cortes. grande problema. Às vezes eu já reparei também que às vezes nem tem Isso convidado. também é chato. Fica só os apresentadores ali batendo um papo. E assim, não tem Chato pauta. pra caramba. E isso que o Bernardo e agrega falou, no quê? Realmente, ele é uma bem praga. real, assim, você vê que os caras estão buscando um corte o tempo todo. Eles estão... Aí na hora que sai uma resposta que eles entendem com corte, eles já devem até fazer um sinal, ó, já corta e já joga essa. Muito menos é assim, é o conteúdo em si da entrevista como um todo. Então, mas eu acho um saco isso, porque é um conteúdo que não te agrega em nada, cara. Você fala assim, tá, e eu vou aplicar isso pra quê? Que grande bobagem isso, cara. Uma perda de tempo. Não dá, cara. Teve eu uma gosto polêmica agora com o Podpah, se não me engano, que começaram... assim, é que essas tretas de Twitter, às vezes eu pego pela metade e fico com preguiça de olhar desde o início. Mas não sei se reclamou que o Podpah, as entrevistas estão muito superficiais e falavam também... Sempre foram. Sempre foram. E falavam também do... eu acho que foi isso, né? Aí muita gente virou e falou assim, pessoal... Vocês estão falando agora que as entrevistas do Podpah elas são superficiais e do Flow também, mas na verdade, assim, são os dois de maior sucesso, maior audiência, mas assim, as entrevistas, elas de fato não são assim super pesquisadas, etc. Não, e eu acho que assim, tem uma outra questão que é o seguinte, cara, todo convidado que vai lá no meu programa, eu agradeço, assim, pô, cara, obrigado por você ter se disposto, vir e tal. O Bernardo foi lá, o Silvio foi lá e tal. Foi bem e legal, é difícil levar convidado, cara. E aí, você vê, às vezes, um pessoal indo nos programas que, assim, cara, não tem credibilidade, entendeu? Porque tá indo porque tem milhões e milhões de audiência, entendeu? Só que a minha percepção é o seguinte, cara, eu tô indo lá com qual objetivo, aquilo vai agregar que tipo de informação para as pessoas que estão acompanhando no dia a dia delas, vai fazer sentido ou não faz? Não tô indo lá só por causa da audiência pela audiência? Qual que é o sentido disso, entendeu? O Rogério Skylab, um dia, ele confrontou o Monark, né, no Flow, porque o Monark, o argumento dele era o seguinte, não, isso aqui, pra mim, é uma mesa de bar, mesa de boteco, eu posso falar o que eu quiser. Aí Ótimo, falou o que ele quiser, o que ele queria, agora tá aí. E ele tem que arcar com as consequências. A gente pode falar. E o Skylab, só pra complementar, ele falou assim: não, você tem que ter responsabilidade. Você é um comunicador, você tá comunicando pra muita gente. Você não pode falar absolutamente tudo que vem na sua cabeça, né? Principalmente porque... Quando o Skylab tá te dando uma carcada, porque você tá falando besteira, você tem que repensar na vida. É porque assim, isso aqui, gente, não é só um programa. Isso aqui é um veículo de influência. Quando a gente tá falando, a gente tá atrás de um microfone na frente de uma câmera, a gente tá influenciando pessoas. E a gente pode influenciar pro bem ou pro mal. E a gente já viu coisas na história passadas de como que a mídia pode se utilizar disso pro benefício próprio ou pro benefício ou pros interesses de uma empresa, de uma pessoa ou organização. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter uma responsabilidade grande. A gente pode falar o que a gente quiser? Pode. Mas depois a gente pode responder por aquilo. Segura. Eu, por posso falar mal de exemplo, fulano? Posso, mas depois seguro o bom. Eu, por exemplo, só influencio pro bem. Isso aí. Tem 3 aqui. Uma é um depoimento e 2 perguntas de 2 ouvintes diferentes. O primeiro depoimento aqui do Mackley Michele Nunes. Fernando Vitro é o cara. Pois ainda É o Meckler. Pô, o Meckler é parceirão. E 2 perguntas. A primeira aqui do Ricardo Sabará. Pergunte pro Fernando se o Eli Correia e o Paulo Barbosa participaram do livro. O Eli Correia tá no primeiro, o Paulo Barbosa eu não lembro, gente. Tem que ver na letra P.
É porque, meu, 170. Mas o Paulo Barbosa eu faleceu não recente, não sei se... Eu não lembro Paulo todos, Barbosa cara. é o pai São cento- do- Mas ele é o pai corria do tá no Paul? primeiro O Eli livro. é. É o pai do Paul? O Eli Paulo Barbosa eu não eu lembro. vi aqui, eu não lembro se o O Paulo eu não lembro. Tem que Não, dar uma letra Barbosa E o Maria Gil aí. Gomes também Gil- pergunta aqui, o Newton... Não, o Gil também, porque ele já Filiberto, se tá no tinha livro. falecido, mas o mais próximo do Gil Gomes tem o Afanásio Jazade, que tá no Afanásio tá primeiro. aqui, Afanásio eu vi. Ele tá no Tem um primeiro. outro cara que, já faleceu faz um tempo, mas é um puta de um comunicador espetacular, tinha um vozeirão. Até tive o prazer de trabalhar com ele lá em 87 na Rádio Bandeirantes, que era o Antônio Carvalho. Esse cara era impressionante. Esse Não cara conheci que eu tinha 1 ano de idade, né? Esse cara, eu vou dizer uma coisa pra você. É mesmo? Eu brincava no Esse quintal e cara- eu ouvia o Domênico. Esse com cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Além de ter um puta de um vozeirão, ele chegava nos programas, se não me engano, ele fazia o... Vamos me lembrar o nome do programa, sei lá, Bandeirantes na madrugada, alguma coisa assim. Ele abria um jornal e começava a ler o jornal, e depois ele parava de ler o jornal e começava a falar. E ele ficava 4 horas falando. 4 horas falando. E pior que você ficava... Caraca, meu, você ficava concentrado no que ele tava falando. Não é falava bobagem, não. É, O cara então, isso que é era muito diferente. culto, Te prendia. sabe? Prendia pra cacete. Mas tem os caras só- assim, só o pra Jax não- do só pra não- Caleidoscópio tá no nosso livro Só pra não também. deixar passar, o Paulo Barbosa morreu em 2018. 2018. E só pra não deixar 2018, passar, tem pessoas que falam também bobagens e te prendem. O Diguinho fazia isso na madrugada. Mas, Durante mas horas. ele tem preparo, cara. Não, totalmente. E ele faz um negócio, ele é Ele diferente. arrebenta. Mas entendeu? assim, era totalmente entretenimento. É, Olha, com certeza. E totalmente eu não, eu não entretenimento. sou contra o entretenimento. Mas muito bem feito. Isso, mas eu não sou contra o entretenimento. O problema é o seguinte, é a coisa com cara de informação e conteúdo e é bobagem por trás das Paulo coisas. É isso. Barbosa. Ah, sim. Entendeu? Agora o Diguinho, você sabe que lá vai ser bobagem. A proposta é essa. É isso. E muito é. bem feita. E bem feito, entendeu? Paulo Barbosa Agora, não está, tem mas um o outro Paulo cara Lopes também, está, que é fantástico. Paulo Lopes, mas tem um outro cara que também preciso dar destaque, que tá no livro, que é o Osmar Santos, cara. Esse é. E trazendo para os dias atuais, eu fui dar uma palestra numa faculdade falando sobre podcast, e eu perguntei, gente, qual que é a diferença de um podcast para um programa de rádio? Aí os alunos, é que o podcast é mais descontraído. Eu falei, vocês já ouviram o balancê do Osmar Santos? Claro que não, eles não sabiam nem o que era balancê, nem Osmar Santos, muito menos rádio, né? Cara, um programa totalmente descontraído. Então, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente acha que a gente tá reinventando a roda e fala assim, isso aqui já foi, já existiu, já teve, entendeu? Já teve alguém que veio antes de mim e fez isso daqui. Então, a ideia do primeiro livro é justamente mostrar isso. Cara, olha quanta gente ou quanta coisa tem que possibilitou a gente fazer o que a gente faz hoje. E aí o volume 2, o Manual do New Rádio, traz justamente como a gente faz a partir de hoje, o que a gente já teve, né? Tem um ouvinte aqui perguntando. Está sim, viu? Já respondo antes. Aliás, o Luiz Felipe Fernandes falou: Bandeirantes a Caminho do Sol era o programa. É isso mesmo. Nossa, Então, perguntando. Tem o Zaidan, uma época. O Zaidan tá no livro também. O Zaidan é fantástico, hein? Sensacional. Tá no O segundo Silvério também, está no né? livro. Silvério tá. Não, perguntaram aqui do Ronco, né? O O Marcelo Ronco tá no livro. Pergunta se o Ronco Tá. está no livro e se você o conhece. Pô, esse pessoal aí que tá Conheci, perguntando, eu compra o conheci. livro, pô. Vai ficar sabendo se tá ou não tá. Exatamente. Pô, Tá, mas o cara quer saber, pra ué. comprar. que inferno. Tem que Gente, saber assim, saber. ó, não deu pra pôr todo mundo. Nas nossas limitações, a gente ainda conseguiu 170 pessoas, que é gente É demais. pra cacilda, né? Isso no 1, né? No E no segundo dois? livro são 110 pessoas. São outras pessoas, né? São outras pessoas. Tem uma ou outra que é repetido, que traz uma abordagem. Porque traz uma abordagem não histórica, né? Uma abordagem do que o rádio precisa fazer atualmente para se reinventar, para. Por exemplo, quem está lá nos dois? Thiago Berraich, o Raíssen Abac, o Zaidan, o Diguinho. Quem mais? Acho que é isso. Também tem mais uma meia dúzia de pessoas que tá nos dois. Olha, por exemplo, eu sei o que o rádio precisa fazer para se Marcelo reinventar Duarte. hoje em dia. Precisa ter entrada USB, né? Para você espetar um... Precisa. No rádio. Não você funciona. espetar um Uma pendrive. boa piada. Precisa ter Cara. Wi-Fi também. Sem Wi-Fi não funciona. Ele acompanhou, tá vendo? Chupa. Mas ele acompanhar sem dar uma risada, né? Esse detalhe. Ele tentou salvar a Foi piada. uma piada Ele deixou muito tentar inteligente. salvar. Foi uma piada Cara, muito se não inteligente. contar a pra piada do poucos. biscoito, tá bom, cara. Ou da bolacha. Da bolacha. Calma que ainda vem aí a parte 2. Mas eu vou falar, Tá, viu? se o Joseval Peixoto está. Tá, Adriano Felipe pergunta. tá. Joseval Peixoto, fantástico, né? Fantástico. O Faustão Vamos tá. ver. Não, a gente tentou o Faustão.
Ora, mas uma pergunta já. O cara tá com o livro aí, né? Por que o Faustão não tá? Não tá. O Faustão não tá. conseguimos Não conseguiu nem chegar nele. Deve o Luciano ser Huck. inacessível, E né? ele começa no Balancê com o Osmar Santos. Por isso que eu perguntei, exatamente. Repórter de campo. Que é o que né? depois vira o Perdidos na Noite na TV. Que vira nos livro. 30. Era a mote do... Não, quem sabe faz ao vivo, era a mote do Balancê. E o Faustão, pra quem não sabe, foi um baita repórter de campo também, foi plantão esportivo. Eu notei que tem muita gente da crônica esportiva no seu, pelo menos no primeiro livro. Qual que é o impacto, né, do esporte, do futebol principalmente, Cara, no rádio? Essa pergunta é legal. Não sei. Porque eu não acompanho futebol Sério? de jeito nenhum, Eu achei cara. que você amasse, porque tem um monte de gente ali. Detesto Tem bastante gente do futebol, esporte aqui. Cara. Detesto. Caramba. Não tenho, nem tenho time, cara. Agora, o Heroto, infelizmente, ele é corintiano. Tá O triste Nilo, hoje. infelizmente, é palmeirense. Esse tá feliz. Mas você sabe por que o Heroto consegue ser corintiano, né? Porque ele é budista. Então, Ah, aí ele... Aí consegue. Aí consegue, É o combo né? completo, Aí né, é pra o você combo conseguir. completo. Aí ele permanece. Uma pergunta Mas, cara, do- eu não tenho envolvimento com o esporte. O Rogério Reimão, Pedro de Alcântara está? Isso é fantástico, Pedro de Alcântara, hein? Pedro de Não Alcântara lembro, é cara. maravilhoso. lembro. Maravilhoso. Grande Pedrão. A Anne vai Tem uma consultando. pergunta aqui, já marca aí pra pegar pro próximo aí. Ó, Pedro de Alcântara é fantástico. Vamos ver aqui a pergunta, não sei se é uma pergunta, um elogio, alguma coisa aqui que falaram aqui no WhatsApp, ó. Fala, Dodô, rapaziada do Morte, tudo bem? Comentando sobre rádio aí, ó, posso dar uma opinião própria? Eu trabalho na rua já há 9 anos dirigindo. Trabalhar para uma empresa, agora eu faço aplicativo. O rádio é o companheirão mesmo. Muitas das vezes eu prefiro até um programa que o pessoal fale, brinque, converse, do que uma música em si. Ajuda muito, distrai. Você acaba fazendo meio que uma amizade, entre aspas, aí com locutores, apresentadores, etc. Por isso que não vai morrer nunca mesmo, não. Que é Rafael, motorista PP de Osasco. Muito bom, Rafael. Ó, e é interessante porque, assim, se a gente pegar a audiência do rádio mesmo, sinal, a audiência tá no carro, né? Então, quando o pessoal tá se locomovendo para um trabalho, para um outro, um horário, é onde o pessoal tá usando para se informar e se alimentar. Se a gente pegar jornal de manhãzinha, o pessoal tá ouvindo aonde? Dentro do carro. Então, por isso que é importante a gente conhecer aonde está a nossa audiência, quem é a nossa audiência, né? Diferente, às vezes, de um podcast, por exemplo, que a pessoa está ouvindo numa academia, está ouvindo ali enquanto faz o trabalho. Agora, a audiência do rádio está no carro. E ele trouxe uma coisa interessante da parte musical. Gente, rádio musical, se for só uma mera playlist, qual que é a diferença eu escutar no Spotify ou escutar na rádio? Né? Inclusive, eu vejo muitas rádios musicais cometendo um erro assim. Cara, você está ouvindo uma música... Aí a música seguinte não tem nenhum link com a música anterior. É uma outra música nada a ver, de épocas diferentes, de estilos diferentes. Então, eu acho que assim, quando o músico, por exemplo, ele faz um álbum, o álbum ele conta uma história. Né? Então tem a faixa 1, a 2 e tal, ele te leva para um caminho. Quando as pessoas estão fazendo uma seleção de músicas para entrar numa rádio, para ouvir, eu acho que tinha que ter essa condução desse caminho. Então uma música tem que ser... tinha que ter relação com a outra. E eu acho que outra coisa bacana é, junto com a música, você trazer um contexto. Gente, vocês ouviram agora a música tal, de fulano de tal, pô, esse músico fez isso, fez aquilo outro. E se não, gente, eu pego minha playlist ali no Spotify e vou escutar o que eu quero. Não tem diferença nenhuma. O Edivandro Barbosa diz aqui, a narração de futebol no rádio do Brasil é incomparável. Não existe algo igual no planeta. Vocês concordam? Verdade. A narração em inglês, você já ouviu, Dudu? Não, nunca ouvi. É muito estranha. É o cara mais numa boa, assim, parece que ele tá em casa com um amigo e ele tá falando assim, ó, a bola foi pro lado direito. Bola lançada, com fulano. Ah, é assim, meio paradão? Beltrano. E gol. E aí que saiu o gol, eles falam, tipo, gol. Chutou gol. Tipo, eles não gritam gol. Né? É meio bizarro. Eu queria saber agora, Fernando, sobre a New Rádio, né? Que você fala. A linguagem hoje, ela é uma linguagem que mudou muito daquele rádio mais tradicional. Antigamente, formal, né? Repórter está no ar. Exato. Formal, você tinha que ter um timbre muito marcante. Hoje em dia, não. Qualquer pessoa, independentemente do timbre, é muito mais democrático para trabalhar. Sempre foi democrático para ouvir. Com certeza. E agora é muito mais democrático para quem tem o sonho de trabalhar. Só que agora a linguagem ela é integrada entre as redes sociais também. Então, o mesmo programa que vai no Dial, vai no YouTube, que tem um público completamente diferente, de faixa etária, etc. Às vezes, classe social. Vai também para a rede social, vai para o Instagram, vai para o TikTok. E o que vem pela frente aí? Segundo o que você estudou e que as pessoas disseram... E o próximo passo do rádio, que parece que está sempre um passo à frente dos demais veículos de comunicação. O próximo passo é o New Rádio, né? Eu acho que
O que eu tô vendo é assim, as mídias elas se fundindo numa coisa só. Então, em algum momento, não vai ter mais, isso é TV, isso é streaming, isso... Porque como é que a gente separa uma coisa da outra? Por que aqui não é streaming, um é podcast, Qual que é a diferença? Né? Isso não tá claro, não tá evidente, igual a gente tinha antigamente. Então, a gente entendia muito bem antes. Não, isso aqui é rádio. Por quê? Porque não tem imagem. Ah, tá. Então, se tem imagem, é TV. Ah, tá bom. Né? Então, não é TV, é vídeo. Então, não é rádio, é áudio. Então, assim, eu acho que agora a gente tá se fundindo por uma coisa só, né? Que a gente já não vai ter mais tanta diferenciação. Igual, por exemplo, a Jovem Pan fala, rádio que virou TV, né? E qual que é a diferença? Por que né, virou TV, não é mais rádio, então? Né? Ou como tá... E eu acho que em alguns aspectos tem que tomar até cuidado, porque os ouvintes do carro às vezes estão ficando abandonados. Então o pessoal tá transmitindo lá, olha lá a imagem. E, cara, eu tô no carro, diabo. Olha lá, fala o que é a imagem. Você tem que narrar, caceta. Tem que descrever, exato. Pô, mas que raiva. Fala, se eu tô no rádio, tô dirigindo, eu não tenho um monitorzinho ali, né? Nem é recomendado que se faça isso. Pode, eu acho. Não, mas só narra, né, gente? Então tá acontecendo, o pessoal que tá acompanhando no YouTube tá vendo a imagem do fulano de tal fazendo isso, blá, 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 blá. Bom, eu acho que... é o desafio do multiplataforma, né? Que é o desafio do multiplataforma. Mas eu acho que a gente tem que priorizar a linguagem auditiva. Ou seja, a pessoa entender independente da imagem. Ô, Fernando, dos depoimentos da galera que participou do primeiro livro, qual foi o que mais impressionou vocês, assim, dessa galera que marcou o rádio? Então, eu acho que pra mim foi o Salomão Esper. Que ele falou do Monteiro Lobato. Já falou essa pergunta. É a mesma pergunta. Tá aí no Repetiu roteiro. A pergunta. Tá. Beleza. Ponto negativo aqui. Então vamos reformular. É que outro dia o Bernardo fez uma pergunta muito boa pra Cláudia Karsug, inclusive. Mas qual foi o segundo depoimento que mais te impressionou? Monteiro Lobato. Cara, eu acho que da Ivete Jaime. Aí eu falei do Visconde Sabugosa, lembra? A Ivete Jaime, ela fez, inclusive, dublagem do filme De Volta para o Futuro. Eu não lembro que personagem que ela foi. Eu não sei se foi a mãe do McFly, alguma coisa assim. Então a dela também me impressionou bastante. Porque, cara, ela com 95 anos ainda tá atuando. Tá dublando ainda. Então eu achei a energia dela, assim, fantástica. E fez radionovela. Fernando, eu queria que você falasse sobre essa websérie. Ah, legal. A websérie a gente fez para divulgar o livro dos 100 anos de rádio no Brasil. E ela tá dentro do livro Manual do New Rádio. A gente fez... 8 ou 12 episódios, se eu não me engano. A gente fez o primeiro episódio com o Milton Jung e o Heroto Barbeiro, né, que eles foram parceiros, grandes parceiros ali na CBN. Depois o Heroto acabou indo para Record News, né, saiu da CBN, e o Milton tá lá na CBN até hoje. E a gente fez com... Todos os episódios foram abertos pelo Ricardo Corte Real. Foi interessante que, em um determinado momento, o Ricardo ele sofreu uma queda na casa dele. E aí ele, bateu a cara no chão, assim, e ele ficou com um puta roxo no rosto, né? E aí a gente se apropriou disso, né, na websérie. Falou, tá vendo aqui? Tô com o olho roxo, né? Antigamente isso no rádio não seria um problema, né? Que a gente não aparece nem nada e segue o barco. Agora não, agora a gente tem imagem, todo mundo tá vendo a gente. Então não tem jeito, sair com o olho roxo mesmo, né? Tem o Duda Boné Comédia, que é fez o papel do nosso estagiário ali, cedido gentilmente pelo Arley Santana, participa ali e fora todas as entrevistas, a Dani Mel, Marcelo Duarte, Thiago Berraich, cara, até esqueci, são 12 episódios, eu esqueci cada um deles, mas foi uma websérie muito bacana. Tá disponível no YouTube, pode assistir. Se o pessoal digitar lá websérie 100 anos de rádio no Brasil ou entrar lá no meu canal, Fernando Vítolo, vai estar disponível lá pro pessoal assistir. O Bebeto Zananelli diz aqui, Dodô, pergunta pra ele sobre o Zé Bétio, Paulinho Boa Pessoa e Altieres Barbiero. Zé Bétio, falecido Zé Bétio, também não tá no livro, mas fantástico. O Samuel Gonçalves, não sei se o pessoal, né, conhece, mas ele fez Rádio Globo durante muitos anos. Sim. Ele trabalhou com o Zé Bétio e ele foi lá no meu programa e ele contou muitas histórias sobre o Zé Bétio e como que ele ensinava e fazia. Ele tinha algumas coisas assim de não querer aparecer pro pessoal. Então, às vezes, ia convidado lá na rádio, ele, ia por trás. Ele se escondia, assim, né? porque ele entendia que, cara... Era imaginação, né? A mágica, entendeu? Então, o pessoal não sabe como é que é. Você não acha que acabou a magia do rádio? Cara, eu não sei, isso aqui, cara. Tudo, essas coisas, todas essas câmeras. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais criativo pras coisas. Então, não dá pra gente, né, igual pegava...
vou imitar aqui o sino da vaca, bate na caneca. Não tem mais como. Não tem, né, Eu cara? falo isso pro Domênico até hoje. Ele bota os efeitos da piada, tudo assim ainda. Eu não, é o Maestro assim. Não vem me colocando. Não coloca coisa que eu não tenho nada a ver. Bateu na porta. Mas eu acho que algumas coisas ainda funcionam. Mas é isso que engrandece sua piada, seu trouxa. É porque as risadas, né? As risadas artificiais. Mas é lógico, se não tem risada, quem do Chaves, né? Nossa, aqui não conseguimos rir da tua piada. Lembra os perus do Chaves que rolava? Os efeitos dos anos 70. Pra dar risada, era isso, cara. Aí tem que ter uns perus aqui também pra dar risada. E teve o Kaká também, que teve lá no programa, falou do Lombardi. Grande também. Lombardi. E trabalhou muito com Lombardi também, que também tinha um aspecto desse de não aparecer e tal. Lombardi trabalhou aqui. O Lombardi? Ah, que legal. Faz parte. Era 97 FM ainda. Ele era a voz padrão da 97. É isso mesmo. Ó, acabou o programa. Pô, rápido, hein, cara? Que legal. Rápido, É o né? rádio. Rápido demais. Gente, obrigado pelo Mas quando o convite. assunto é bom, ele passa rápido. Pô, vou entender Quando o isso como assunto é bom, um elogio. Então. mas Muito lógico obrigado. Senhoras e senhores, recebemos aqui o Fernando Vitro, tá bom? Tá lançando a fera, segunda edição do livro dos 100 anos de rádio, né? Essa aqui é a primeira edição. Isso. E o lançamento do segundo é quando? Volume 2. 6 de julho, sábado, no Museu do Ipiranga Auditório, pontualmente às 10 horas. Ficamos lá até meio-dia. @Fernando.Vitulo. Exatamente. É isso? Exatamente. O Instagram? Instagram. Mas se digitar Fernando Vítulo, Já no Google aparece tudo. Fernando, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço pela oportunidade, gente, mais uma vez aí. Mas quem ganhou os presentes Muito hoje, legal. hein, Tamires? Vamos lá. Quem vai assistir a peça O Mágico de Oz vai ser o William Correia Amorim. O segundo vai ser o Pedro Antônio. E a terceira vai ser a Mônica Eduardo. Então, William, Pedro e Mônica, parabéns. Não precisa passar aqui na rádio. A nossa produção vai entrar em contato com vocês e passar todas as informações. Parabéns. Como é que ficou a enquete de hoje, Ranieri? O Morde a Sopra quer saber qual coisa errada que você mais fez na sua infância. Eram 5 as alternativas. Na quinta colocação, invadir casas abandonadas, com 8%. Quarta colocação, comer a cartela inteira de AS infantil, 9%. Na terceira colocação, dar um gole na cerveja do pai, 11%. A segunda colocação, passar trote, 19%. E venceu a mais Nutella, na minha opinião, aqui. Vamos ver o que é Nutella aí. Mais O que é Nutella. Você tá maluco? 53%. Apertar Não, a campainha mais do clichê. vizinho. É a opção melhor que tinha aqui. As outras não existem. Isso aqui nem errado, dá pra... Nem errado, não, também é. é Coisa coisa errada. clichê e óbvio. É. Pô, Vocês são muito... Olha, eu vou dizer, viu? meu, a cartela Não da S sabe que corria é risco Não de Sabe vida, que é, velho. não sabe que é aventura boa. É muito mais Tocar uma perigoso. campainha e sair correndo. Isso que era aventura. É mais perigoso e mais adrenalina. Invadir casa abandonada. Pô, Qual a graça é que mais tem? legal que Qual que é a isso? graça que tem? É bem Invadir uma melhor casa de tocar abandonada. campainha e sair correndo. Agora você toca campainha, a mulher nem te atende de medo. Ela hoje larga em dia você já não dá. tocando. Você toca até 3 vezes. Como é que se faz Você pra te desanima e vai seguir? embora. Minha cara Tamires. Tô no Instagram, Domênico. É _FelixTami. Você, Bernardo Veloso. Tô no Instagram, Dudu. @o_Bernardo_Veloso. Tem ingresso pra ver teu show? Sexta-feira, às 9 da graça. noite, em Moema, meu show de comédia. Como é que faz? Vai lá no direct do Instagram, no @o_Bernardo_Veloso e manda eu quero. Como é que faz pra te seguir, meu caro André Ranieri? Vai lá no Instagram. Se você também acha que apertar a campainha e sair correndo é Nutella e que tem outras coisas mais erradas pra fazer na infância, me siga lá no @Ranieri_André. Ranieri_André. Você, palhacinho? @Palhacinho97FM. Segue o Johnny Drum Oficial também. Hoje tem Night Sessions, hein? E isso, fino da House Music. Não perca a partir das 9 da noite no site e no aplicativo também, tá bom? Segue a Vivi Araújo com as receitas maravilhosas lá no YouTube. O canal dela é Vivi Araújo e o Instagram dela é o @ViviChef. E qual que é a sua rede social, Dudu? Domênico Gato Oficial, gato com 2 T's. Ajuda a firma, segue nós. Acabou o programa, tchau. Tchau! Morde e assopra. Energia. Are you ready?